Olá, muito bem-vindo. Obrigado por entrar em contato conosco e poder receber essas informações em áudio sobre o método mais disruptivo, lá mais eficaz e radicalmente melhor, tudo no mercado de cursos de inglês. Online, ao vivo online, aplicações online. E não se esqueça disso por uma questão de autoestima ou uma questão de narcisismo empresarial apoiado por avaliações para 14 prémios internacionais e 23 mil pessoas. Quem fala inglês hoje? Graças a este método, também porque este método foi escolhido pelas Nações Unidas, ACNUR, pela Cruz Vermelha Internacional, pelo Walmart e outras grandes empresas, que para treinar hispânicos que estão em países de língua inglesa recorreram para esta metodologia. Mas vamos entender a história um pouco. Muitos anos atrás, mais de 2 décadas atrás, empresários da América Latina chegando aos Estados Unidos para abrir empresas com vistos de investidor. Teve um grande problema de idioma e nenhum deles. Empresários empregados, executivos com poucas pulgas para serem horas e horas e horas estudando inglês no estilo de cursos típicos latino-americanos, onde muito tempo é perdido, completando espaços em branco, revendo livros com gramática. Nenhum progresso está sendo feito, na verdade, muitas pessoas tiram notas muito boas em escolas ou escolas particulares, no ensino médio ou mesmo em cursos de inglês, no México, na Colômbia, mesmo na Espanha, e quando eles chegam em um país que fala a língua inglês nativo, de repente eles estão bloqueados, eles não entendem nada do que o cidadão daquele país lhe diz, e eles percebem que tudo o que pensavam que eu sabia, eles não sabiam, e esse é o principal problema em aprender inglês. O que você acha que sabe e realmente não sabe. Essa boa nota que você tirou é inútil. Na escola de inglês, em que você estudou e pagou muito dinheiro, você não. Então os empresários começou a pedir para ser feito um programa, um curso que permitiria executivos empreendedores que veio para os Estados Unidos para criar empresas. Tem uma fórmula, algo que lhes permitiria falar inglês rapidamente para vender suas ideias, para convencer os investidores a corroborar se seus anúncios foram bem feitos, para motivar seus funcionários americanos. De repente essa ideia é tomada pela pessoa que a Câmara dos Empresários Hispânicos dos Estados Unidos da América, ou seja, a Câmara de Comércio do Homem de Negócios que falam espanhol nos Estados Unidos. Essa Câmara decide criar um compromisso social, empreendedor, um projeto. Caridade, que era em inglês com uma bolsa de estudos, começou para emitir programas de bolsa de estudos primeiro para empreendedores que já estavam pagando de si mesmo uma taxa por serem parceiros de Câmara e não muito baixa. E começaram a ter tanto sucesso que mais tarde os funcionários dos empresários queriam vir, porque eles disseram: onde está aprendendo o chefe tão rápido que todos nós queremos ir. E foi aí que o jogo abriu. Foi permitido pela resolução da Câmara de Empresas Hispânicas que começaram a se registrar funcionários dos empresários associados, mas depois aprendi tão bem e tão rapidamente. Funcionários que a cunhada do funcionário, o vizinho do funcionário, o filho do funcionário, eu também queria entrar neste programa para estudar. E o que aconteceu? Bem, havia tanta pressão que ele decidiu. A organização, ou seja, a Câmara, decide criar abertura total, abrir totalmente este programa para a comunidade migrante, para todos os hispânicos que vivem nos Estados Unidos. Este curso foi cara a cara desde o início, em salas de aula com um pequeno grupo de 12 pessoas. À noite os cursos começou às 18h00 até às 20 horas o primeiro turno, e a partir das 20 até 22h00 o segundo turno, no sábado, de manhã à tarde.
e à noite e aos domingos a manhã toda. Ou seja, horários que permitiam o trabalhador hispânico para poder estudar. E, além disso, este programa sempre foi conversacional, intensivo e falando inglês na rua. Focado na pronúncia, especialmente na pronúncia e na fluidez necessária para se comunicar e entender a princípio ser eficaz na comunicação com não ter uma comunicação de excelência e qualidade que nem percebo que você é um estrangeiro. Não, mas para alcançar a eficiência, entender o nativo no início e ser capaz de se comunicar uns com os outros, total o que se significa no ano 2005. Y2006. É decidido que o sucesso que estava tendo, a metodologia, o programa e que estava sendo polido constantemente porque cada ano que passou, estava aprendendo melhor o que precisava ser feito e o que não era para ser feito. O que éramos. Eu apenas fiz e o que estávamos fazendo de errado para fazer uma pessoa falar inglês rápida e eficazmente, e por isso foi que se decide começar a abrir novas subsidiárias porque este programa começa em Houston, Texas, a terceira maior cidade dos Estados Unidos, mas está começando a se expandir, norte de Houston em escritórios. Começa a se expandir para o oeste, em Key County. Em Pasadena não é na frente da NASA, é na frente da entrada da NASA. Então se expande para Dallas, em 5 outros locais, dentro de Dallas e também no condado de Irving. Então também está se estendendo para a Flórida. Estende-se ao Tennessee até Obama. Phoenix em Arizona, Austin, San Antonio. Expande para Chicago, em 4 locais em Chicago. Também está se expandindo em Cleveland, Ohio, a cidade de New Tennessee, em Kansas City, etc. Sempre no ensino presencial. E todos aqueles programas, todos aqueles grupos de alunos, são e ao longo dos anos, tornar-se bilíngue e alcançar. Realmente aconteceu. A última fronteira é a fronteira do idioma às vezes mais difícil do que cruzar outras fronteiras. Naquela época e por aproximadamente o ano 2008, a instituição decidir dar uma fusão, fazer uma fusão de todos os cursos de negócios, o que a Câmara estava fazendo até esse ponto com a Escola de Negócios da Câmara à Escola de Negócios da Câmara, que era o nome de decide fundir com o programa de inglês que tive, bolsas. Esta metodologia incorpora, como um dos departamentos, dentro da Escola de Negócios, e a Escola de Negócios torna-se uma universidade corporativa, uma figura jurídica, nos países anglo-saxões, e que não funciona como uma universidade tradicional, mas com cursos de educação continuada. Tem alguns meses e nunca mais do que um ano. Universidades corporativas trabalham com um público, idade média mais velha, que as universidades que todos conhecem. Universidades corporativas, professores em geral do que as professoras. Universidades tradicionais, os cursos são mais rápidos, mais inovador, e tem diferenças em todos os. No entanto, em todos os países anglo-saxões, é muito comum quem faz um programa ou se capacita. Hoje em universidades corporativas, que nasceram como universidades internas, interiores de grandes empresas ou agências governamentais e, em seguida, por disposições e realizações jurídicas, estão habilitados a oferecer seus carreiritas, cortaram seus programas, programas de pós-graduação, seus cursos de idiomas todos para o mercado em geral, sem discriminação, sem ser essencialmente interno,
Claro, quando esta universidade corporativa ligou, Universidade Americana de Negócios Waden, foi orientado para o membros da Câmara de Empresas, empresas hispânicas e funcionários dos parceiros, os únicos que não podiam, dos cursos dos programas. É pecado o embargo. Então, graças à jurisprudência, toda a comunidade pode ser aberta. Em todos os Estados Unidos. Tudo isso está crescendo. Está desenvolvendo e tem 28 subsidiárias. O programa do curso de negócios mas não. Agora estamos falando sobre inglês. Programas de inglês também são ditados em 28 pontos. Áreas geográficas do CIUA. Muito sucesso. E sempre alcançando. É incrivelmente rápido. E incrivelmente eficaz. Que as pessoas conseguem ir de um para o outro. Muito é efetivamente rapidamente. E com um nível de abandono muito baixo. Agora vamos ver como foi este desenvolvimento. O programa de inglês, quando é criado, procura técnicos ou especialistas em ensino prático de línguas, não só do inglês, mas também de outras línguas, participar do processo criativo, no processo de desenvolvimento de um método eficaz para quem já estão morando em um país de língua inglesa e fornecer a essas pessoas um canal, um caminho rápido, mas eficaz e concreto, para que eles possam falar e entender inglês. A velha escola participa. Neurolinguística é participar. Outros é personalidades da indústria, do ensino de línguas e, acima de tudo, a área da neurociência, da Escola de Negócios Espanhola, onde é decidido que o programa deve ter 4 colunas grandes: neuroaprendizagem, neurofobia, a PNL e a mnemotecnia como elementos substanciais, para tornar o ensino mais eficaz. E aos livros tradicionais e gramática. Por outro lado, está decidido que será uma imersão na língua como aprendido naturalmente na infância. Por outro lado, também é decidido que o programa de inglês não tem planejamento tradicional, mas tem um plano. Jogando um campeonato onde tratamento é personalizado, aulas estão em um pequeno grupo e onde classe após classe, para abordar as mesmas questões e práticas. Ou seja, prática constante. O que somos é vivendo o que nós somos, mergulhando na língua inglesa, e por isso foi que se desenvolve um programa onde os módulos não têm número, têm cores, para que ninguém possa dizer mas para mim. Eu me inscrevi hoje e eles me colocaram no curso. Estou no módulo 7, perdi 6 módulos. Não. Você vai entrar talvez no módulo russo. E não tem número. Russo pode ser o número 1 para você. Porque em suma, amanhã você terá o módulo laranja, e no módulo laranja não é que você vai ver outro tema gramatical. Não, você terá outro tema. Gatilho, por exemplo, uma viagem. E eles estarão falando se você estiver no nível básico. Estará praticando todas as coisas que você precisa saber no nível básico, mas com o tema de viagens. E na próxima aula você terá novamente todos os tópicos que você estará praticando no passado, presente, futuro, verbo ser ou auxiliar, as pronúncias básicas, mas você será praticando com o assunto das refeições. É que talvez seja o módulo verde escuro. E então todos os dias, módulos e programas.
São coloridos. Não tem uma ordem correlativa e não importa. Quando você entra na aula, a aula começa, seu curso começa. Quando você se inscreve e se senta pela primeira vez na sala de aula ou conecte-se à sala de aula online. Claro, estamos prestes a chegar ao nosso aulas online começando apenas no ano da pandemia 2020. Agora o tempo todo na maior parte da década anterior estávamos trabalhando em salões que fornecem um aprendizado muito mais eficaz. Porque o professor e os instrutores e criadores do método são testando ao vivo e ficando para o café com cada um dos alunos que os conhecem e compartilham. É anulos, em intervalos ou aos sábados muitas vezes. As crianças fazem confraternizações e comentam. As suas experiências, os venezuelanos são os mais importantes. Mexicanos todos comentam o que os ajudou com melhorar e, portanto, o sistema foi melhorado no ano 2020, forçado pelo fechamento de todas as escolas. Começamos a transmitir online via Zoom. E a partir daí em mais, não paramos de oferecer o programa. Dentro dos Estados Unidos, de 2024, final de 2024. Se decidir que o programa agora está sendo estendido não só para imigrantes hispânicos que vivem nos Estados Unidos, mas também para todos os falantes de espanhol e pessoas de língua portuguesa em todo o mundo para que possam aproveitar e fazer uso deste método que foi prática em prática há 16 anos. De uma forma profunda, na forma líquida. Vamos explicar mais na próxima sessão. A partir desta sessão de explicação, vou direto ao ponto de vista mais prático sobre os horários, como vai bem basicamente. Hoje em 2000, terminando em 2025, temos nosso programa online ao vivo, dividido em duas possibilidades de intensidade normal e totalmente intensivo. O programa normal dá ao aluno 2 dias por semana. Nós o chamamos de mentor quando ele está estudando com seu mestre, seu guru. 2 dias por semana com seu mentor. Pode ser segunda e quarta-feira, ou terça e quinta. Segunda e quarta ou terça e quinta. Em cada dia é 1h15. Todos os dias daqueles escolhidos. Pode ser de manhã sim, pode ser à tarde sim, pode ser à noite se for escolhido pelo aluno. De segunda a quinta tem aula. Não pode ser combinado. Segunda-feira com quinta-feira não, ou segunda-feira e quarta-feira. Ou é terça e quinta porque você tem que estar com seus próprios colegas e com seu próprio mestre Miyagi. Como o Kuarika de seu guru, seu mentor que irá guiá-lo, estará com você nessa sequência. Segunda e quarta ou terça e quinta. Seja de manhã, tarde ou noite, será seu mentor e aquele que o guiará para completar o bilíngue. Isso é o importante. Agora, além dessas duas classes, você tem fins de semana, sextas, sábados e domingos workshops. E nessas oficinas não há divisão de níveis, nem de horários. Todo mundo que quiser pode ir lá. Quais tópicos são cobertos? Tópicos como segredos de pronúncia em inglês, sabendo o verbo ser perfeitamente, verbos frasais, ser inglês para restaurantes. Podem ser os 20 erros que você deve parar de cometer. Diferentes programas ou também são conversas com falantes nativos, que um dia se fala de um filme, outro dia se fala sobre esporte, outro dia sobre qualquer coisa. Todo fim de semana você tem conversas com falantes nativos, você tem workshops, seminários, webinars, masterclasses, onde masterclasses são misturadas. Todos os alunos. Você pode fazer um curso gratuito de tal forma que você tenha 2 dias por semana com seu mentor, mais acesso gratuito
às oficinas de sábados e domingos. Independentemente disso, você tem notas de livro, material educacional a ser baixado gratuitamente, diretamente da plataforma. Nossa plataforma, um brinquedo com Moodle, e você tem gravado lá as tarefas, os exercícios, as notas. E também estão sendo gravados as aulas que você vê uma vez por mês. Uma vez por mês. Você vai ter uma semana de revisão, você vai ter a semana onde você vai fazer exames, onde você terá tempo para revisar tudo visto no mês. Endless videos, onde você não precisa estar em aulas diretas. Viver e viver sincrônico, mas você mergulha. Estudar para revisar. Assista os videos, aqueles que você não podia ver e você também pode ser. Examinado por seus tutores de mentoria para ver o grau de evolução e avanços que você fez. Até esse ponto é uma vez por mês. Ou seja, 3 semanas fortes, com aulas ao vivo síncronas e uma semana de por mês, onde você terá hora de parar a bola, ver tudo que você não podia ver, converse com seus tutores, com seu professor dedicado, fazer exames, etc. Este método é incrivelmente bem porque se consolidou ao longo dos anos e permite o que outros programas não permitem. Eles estão deixando coisas para trás e fingimos que já o tempo passou e já vimos, não recuamos aqui para fazer contenção de danos. Veja o que não podíamos ver, e essa semana é uma semana deliciosa para consertar e reparar o que pode ter permanecido mal trabalhado, desaprovado, incompreendido, e também damos a chance para professores e mentores para poder se reunir individualmente com os alunos. Este é o planejamento normal do sistema também. Está incluído neste sistema normal a possibilidade de que o aluno possa ter orientação e guia para a área de serviço ao aluno. O serviço estudantil o atende para dúvidas que tem uma parte administrativa para. Vamos entender também que o exame para passar de um nível para outro é quando o aluno decide que não há tempo exato, mas sim quando o aluno já estiver pronto, acredita que viu tudo o assunto e domina esse nível, levanta a mão e pede o exame, seguindo a explicação do nível de intensidade normal. Vamos entender que o normal então, 2 vezes por semana, com seu mentor, 15 horas por dia, segunda e quarta ou terça e quinta. Horários são escolhidos pelo aluno. Fins de semana estão incluídos webinars, palestras e aulas em conferências. Magistral. Todos os slides de notas de material. Gravações das aulas com desgravação em slides. Tudo pode ser baixado na plataforma. Na plataforma. Durante as aulas. Com o mentor vá guiando pelas diferentes cores da agenda para que você possa dominando os diferentes temas de uma prática permanentemente retraído sobre a prática das coisas que são desse nível. Novamente e novamente você verá o futuro, o passado, o presente de verbos regulares, verbos pretéritos irregulares. Você vai entender a pronúncia, as mesmas correções de pronúncia, repetidas vezes, mas sempre com temas diferentes. Disparam em um dia sobre o animal de estimação, em outro dia sobre uma viagem. É isso que você verá no sistema normal. É aconselhável usar o normal ou o intensivo completo. Depende de cada caso, de cada pessoa. É o caso e em quanto tempo vou aprender inglês? Nunca acredite nele, fuja de alguém que diz isso.
Em tanto tempo você garante que vai aprender inglês? Aqui não é assim, não é? Nós não. Porque está nas mãos de todos os alunos, não é o mesmo. É como se alguém viesse a uma academia e dissesse: Senhora atendeu, quanto tempo vou levar para baixar o eu estarei em forma em Lala também seria muito enganoso e fraudulento. Aquele menino que diz não aqui em 3 meses e meio. Você vai conseguir não porque na realidade poder está nas mãos e na decisão e na atitude, na motivação e compromisso que tem. Aquele que vai à academia, em inglês é o mesmo. É exatamente o mesmo. É você estará na aula, ou você estará ausente muitas vezes. Você vai prestar atenção. E você terá uma câmera aberta e participará. Ou você vai sair da câmara e você pode se distrair com outra coisa. Você vai estudar e revisar o que o professor disse. Você vai entrar no campus virtual e revisar os vídeos. Você vai escolher o sistema normal ou o sistema intensivo. É você estar em casa em um ambiente desconfortável e que você não se concentre. E você está fazendo 1000 coisas ou você se dedica a ir a um lugar onde você pode se concentrar. Porque você dá muita importância para o seu aprendizado definitivo de inglês. Todos esses são fatores que diferenciam muito para uma pessoa de outro, portanto. Quanto tempo você leva? Se alguém perguntar quanto tempo levo para ir do Inter para a escola básica intermediário, a resposta é o que quer que te traga. Em teoria não em nossos bolsos falamos de um tempo sugerido, mas isso é baseado em uma média natural. Tem gente que trabalha muito tempo por dia e eles não serão capazes de. Faremos isso em muito mais tempo, até o dobro do tempo. O normal ESC de 0 conhecimento de inglês, ou um conhecimento do que seria o principal, ou um secundário. Muito ruim que aproximadamente 1 ano e 2 meses. Em 14 meses estão sob gestão eficaz. Da língua inglesa se escolher intensivo completo, escolhendo o normal, que geralmente aquele que escolhe o normal porque também tem um grau mais baixo de motivação ou compromisso. Isso geralmente acontece. Então esses podem ser em 1 ano e 8 meses para um domínio eficaz. Já da língua agora, que diferença isso faz além dos preços? Bem antes de tudo, entenda que o normal é muito acessível. É muito mais barato do que ofertas como Blitz. O inglês aberto são mais eficazes. Na prática por resultados medidos pela Associação Internacional de Escolas de Inglês, também relatórios técnicos de fato. O programa foi escolhido pelas Nações Unidas, propriedade das Nações Unidas, pelo Walmart, pela Cruz Vermelha Internacional, etc., para treinar rapidamente para as pessoas que vão, por exemplo, no caso da Cruz Vermelha, para pessoas que vão para áreas de conflitos internacionais. Esta foi a primeira vez no terremoto no Haiti. As pessoas tiveram que ir para ajudar no Haiti e enfermeiras que não dominou inglês e que eles teriam que se comunicar com enfermeiras ou médicos ou equipes de resgate de outros países. Eles tiveram que falar inglês rapidamente e lá foi o nosso método que escolhi. E estamos orgulhosos disso e repetimos quantas vezes tivermos que repetir. Agora vamos olhar para o nosso intensivo seio. A outra opção de intensidade. Totalmente intensivo. Ainda tem as mesmas coisas que o normal. Ou seja, você vai ter um professor mentor 2 vezes por semana, 1 hora 15 horas por dia. Você terá todas as notas manuais. Campus virtual baseado em Moodle. Você terá diplomas e certificados. Totalmente gratuito. Você terá todos os workshops, seminários, masterclasses e também correlativos conversacionais nos fins de semana. Tudo está incluído. Mas também, além disso, o programa totalmente intensivo, que normalmente é aproximadamente 40% mais custo, tem primeiro classes ilimitadas, ou seja, aquelas 2 aulas que você tem com seu mentor
Você tem que tê-los, você tem que escolher um cronograma. Segunda e quarta ou terça e quinta que são os mesmos. Mas você também adicionará quantas aulas você quiser de segunda a quinta. Segunda de manhã você pode ter de segunda a quinta. Amanhã, noite e noite em todos os momentos que estão abertos. Você pode entrar. Mesmo para cursos de nível superior ao seu. Você pode entrar em cursos em um nível inferior. Você pode conhecer todos os professores, para todos os programas, todos os canais sem quaisquer limitações. É como se você entrará naqueles restaurantes chineses onde você pode servi-lo quantas vezes você quiser, até que você não possa comer mais nada. É exatamente o mesmo, sem limite, mas você sempre terá que cumprir com aquelas duas classes que são suas classes de ouro. São as aulas com seu guru que não mudam. Só muda isso. Você adicionará quantos outros quiser. Que outra mudança você tem? Acesso a aulas online ao vivo. É viva também. É que são transmitidos para outros países, como para aulas dadas para brasileiros, ou em português, ou seja, os professores. É falar. Nos níveis básicos também. É um pouco de português, mas são aulas de inglês. Outra coisa que o Wi-Fi fornece é que você terá um professor dedicado. O que significa um professor dedicado? Que você vai ter um professor. Quem vai ser a figura de um tutor? Não é disso que não estamos falando aulas. É particular, embora sim. No plano semestral e no plano anual. Aulas particulares estão incluídas apenas nos períodos semestral e anual. E quantas aulas particulares? 40 aulas particulares. 40 aulas particulares são dados a você no plano anual. Ou 20 aulas particulares no plano de 6 meses. Agora, ao mesmo tempo, o curso intensivo de inglês completo oferece preparação para o exame. Preparação para exames como se você tivesse que fazer TOEFL e IELTS ao redor. Um exame de Cambridge. O teste de cidadania. Você será capaz de fazer tudo isso. Incluirão. Se você tiver que fazer um exame, a preparação para esse exame de certificação internacional. Ou tudo está incluído agora. Eles não são aulas particulares. Simplesmente aqueles programas que são dados muitas vezes por ano. Os programas de treinamento para exames que levam a 380 a 400 dólares 80. No caso da pessoa que tem o programa Inglês Intensivo, é custo zero. Essa é a diferença, que não paga absolutamente nada. Então vamos fazer um resumo que inclui o intensivo. Inclui, além das duas classes, segunda e quarta ou terça e quinta, quantas outras aulas de segunda a quinta-feira você quiser, de acordo com o professor dedicado, que não é um professor particular, embora dê. Em outras palavras, a aula em grupo continuará, mas você terá um professor dedicado que também dá aulas individuais de 25 minutos. É claro que nos planos semestrais e nos planos anuais, exclusivamente. Também inclui outra coisa importante, que é a preparação para exames. Nós também lembramos que o intensivo dá também uma garantia da extensão por até 3 meses em. Você termina um ano de estudo e não conseguiu passar no seu nível, já para atingir um nível de pelo menos um C1+, que agora vou explicar. Então você pode estender 3 meses gratuitamente, dá-lhe uma garantia de extensão de 3 meses, sem nenhum custo, com um plano intensivo para atingir esse nível. Dissemos que os criadores do programa, que foram contratados pela Câmara das Empresas Hispânicas, desenvolver 4 pilares científicos para uma melhor aprendizagem.
Primeira mnemotecnia. Mnemotecnia é a técnica que permite que o cérebro humano lembre-se melhor. Segunda, neuroaprendizagem, que é a mistura de pedagogia, psicologia e neurociência, uma disciplina estudada em universidades ao redor do mundo. No principal, como Harvard tem um departamento de neuroaprendizagem dentro do departamento de neurociência. Também é o neurólogo que é exercitar é conexões nervosas, é como existe exercício para se manter saudável e com boa saúde, para manter o cérebro com boa saúde. Eu tenho que fazer exercícios cerebrais chamados exercícios neuróbicos ou neuróbicos. E, finalmente, PNL, Programação Neurolinguística, que é uma disciplina criado na Califórnia no século passado e que explica que, assim como os computadores são programado com zeros e cerca de, ou seja, com linguagem binária, pessoas são codificadas linguisticamente, e porque é tão, nós também podemos. Programação, a aprendizagem de uma língua. É um desenhador de sítios web de linguagem usando os princípios básicos desta disciplina, que é uma área de aplicação científica de grande sensibilidade. No caso da aprendizagem de inglês como segunda língua. Bem, 4 princípios cientistas que apoiam o método. Segundo, o sistema Kaizen. O que é Kaizen? O Kaizen é, se procurarmos na internet, vamos ver o que é um modelo de restaurantes na Ásia, onde as pessoas se sentam nas calçadas como se fosse um bar americano e passam na frente do outro uma fita transportadora mexicana para aqueles que carregam os seus nos aeroportos, mas pequeno, onde eles vão passando na frente de cada restaurante pratos diferentes. E cada restaurante, com suas varas, ele pega os discos diretamente. O vá em tomar uma porção. Este sistema deu nome para o sistema educacional em que não há dia de início e um dia de conclusão, como na maioria das escolas de inglês. Nos métodos Wade e Prime, a aula ou curso começa quando você se registra. Você pode se registrar hoje e seu primeiro módulo é o módulo azul. Você pode se registrar próxima segunda-feira e seu primeiro módulo ser o módulo cinza. Não importa quando você se registra, programas não têm vida correlacionada, ou seja, você não especifica ter estado em outro para entender o que se segue, e os tópicos abordados são práticos, constante das mesmas coisas. A mesma coisa que alguém viu há um mês, você vai ver de novo de uma maneira diferente, com outros exemplos, uma e outra vez, e cada classe. Como temario. Digamos que se pudéssemos ligar com uma agenda, tem de fato um tópico desencadeante. Um tópico desencadeante pode ser meu animal de estimação. O tópico desencadeante pode ser meu processo. Gestão de vistos. Pode estar cozinhando. São tópicos que estamos começando a discutir. E você vai falar com os professores, nativo e não nativo, dependendo do seu nível. Há um erro, um equívoco. Que o melhor professor é o professor nativo, não o eu nativo é muito bom para a prática, para conversar. Quando você já tem um nível de pelo menos 12 mais alto, e agora vou explicar o que é o nível 1 a 2. B1, B2, quando você tem os primeiros, quando você dá seus primeiros passos de bebê em inglês. Nosso método funciona com professores 100% bilíngue, usado em 25% da classe. Idioma espanhol para lhe fornecer. Também ajuda o professor que é bilíngue e é geralmente baseado nos Estados Unidos. Uma pessoa que já passou pelos mesmos problemas, as mesmas dúvidas, caiu, colocou o pé nas mesmas armadilhas e cometeu os mesmos erros, portanto, tem estratégias e soluções que ele usou e que ele compartilhará com você. O nativo americano não passou, é por isso que ele aprendeu, de forma tão natural, que você encontra
absolutamente complicado para poder transmitir uma gravação. 10 de e poder ser empático, ou seja, coloque-se no lugar de um hispânico que quer aprender inglês como segunda língua. Quais são os bons níveis e foi criado o quadro comum, referência europeia, para ter como regra universal. E, para dizer medir com a mesma regra, pessoas aprendendo um idioma, em qualquer lugar do mundo. É qualquer idioma, isso não é exclusivo para o idioma. Inglês é dividido em níveis de maestria, que alguém tem de um segundo idioma, M1 a 2, B1, B2, C1 e C2. Existem muitas entidades internacional que fazem essas avaliações. É tanto na Europa quanto na América. E essas organizações, através desses testes que alguns preferem, alguns custam menos, alguns são gratuitos, alguns não têm data de validade, outros duram 1 ano e você tem que fazer de novo porque se ainda não, perde efeito. Nessas organizações, o que eles estão procurando para dizer se o Instituto Santa Rita em Cuba ou o Instituto do Alfonso no México, quando dizem que alguém tem um nível intermediário, o que eles estão dizendo, então aquele que dirá a verdade são os organismos que sob a metodologia do quadro de referência europeu, exames para dizer que você realmente é um nível para um ou você é um C2, etc. Qual é o nível para um S não sabe nada. E o que é quase, está balbuciando muito nenhum idioma. O que é um nível em 2? Um nível em 2 já é um nível com sobrevivência de não se afogar, de ser capaz de remover a cabeça acima da água e com o nariz ou boca para poder respirar mais ou menos para ser entendido. E se é para onde vamos? Para o nível C2, que C2 é um bilíngue completo. É um nível topo. É normalmente uma pessoa dentro de nossos programas. É aspirar um C para alcançar o sucesso e com um C1 uma pessoa hispânica consegue tudo o que você deseja em seu negócio, em sua vida, sem nenhum tipo de problema. E vamos lembrar que o que você está procurando, o programa é para você ser eficaz na comunicação. Ele não busca a qualidade da sua comunicação, busca eficiência. Por outro lado, nós damos grande importância ao domínio profundo do que é mais comumente usado, ou seja, existem palavras, termos e construções que são usadas 80% do tempo, e há outros que você usa 20% do tempo, nada mais. Muitos institutos lhe dão muito vocabulário e coisas que você dificilmente vai usar. Nos concentramos nos verbos principais: ser, ir, ter. Um é isso é para obter. Quais são os que você vai ser usando na vida cotidiana? As construções mais típico e mais tradicional, e além disso, nós os mostramos para você como usado na realidade. E a palavra ensinar não seria o melhor, porque dizemos que você vai adquirir o idioma e como você vai adquiri-lo. Outra das características ou metodologias que usamos é o método Khan Academy. E o método de entrada é abrangente, que é como aprendemos na infância qual é a entrada de compreensão que o cérebro é já preparado para que, mesmo que receba informações um tanto confusas, se você recebê-lo diariamente uma e outra vez, de novo e de novo e de novo, não mais sem ter aprendido de memória, uma regra gramatical, você sabe quando está bem e quando está escrito incorretamente e onde é usado uma palavra com um certo tom e quando é usado com outro tom de tanta imersão e tanta repetição, e acima de tudo ter sido imerso naquele. É para exercitar o cérebro. Exercitando o cérebro com entrada abrangente. É este formato. Isso nós fazemos. É com o uso de diferentes ferramentas e nós fazemos com que os alunos, por exemplo, sigam
Um programa de rádio dos Estados Unidos da América Q. Um programa FM, por exemplo. Pegamos um programa de Houston que está com que são ouvintes que ligam com diferentes situações histórias. Temos um programa em Houston e um programa em Chicago, que os usamos como nosso cabeçalho. E o que foi gravado sabe o que tem sido que, nos cursos, nos últimos 15 anos. Mais do que isso, temos um registro na sede. Mais de 20 pessoas, 15 a 20 dos alunos acabaram ligando. Depois de não entender nada, eles acabaram ligando ao programa como ouvintes. Já fiquei extasiado ao ouvir. E eles dialogaram perfeitamente com os anunciantes motoristas. A forma de pagamento do programa. Ao vivo online, inglês ao vivo. Pode ser feito organicamente. Semestral ou anual. Claro que o mais conveniente é o anual. Porque o desconto é muito grande. Porque os relatórios semestral e anual incluem aulas particulares. Porque tanto o anual quanto o semestral economizam muito dinheiro. No anual também há uma garantia de 3 meses em casa cheia. 3 meses adicional gratuito. Em geral, o anual é o custo de um mês multiplicado por 9. E com um desconto que de 12 meses, apenas 9 meses são pagos. E, além disso, muitas vezes há descontos extraordinários e pacotes de aulas particulares. Ela forma de mais do que menor. Custo inicial é mensal. No entanto, parece ser menos dinheiro porque arredonde os $95. Mas na realidade, já pagando um trimestre, se você pagar o trimestre juntos $225, já caiu para 75 a cada mês. Mas por quê? Na medida em que você paga, mais um aluno recebe um desconto maior porque, em cursos de inglês, bem como nos santuários, há uma grande taxa de abandono escolar. As pessoas abandonam muito por preguiça. Por causa de sua preguiça e também por causa da ansiedade que sente. É algo novo, algo que não sabe como lidar com isso, tem vergonha de se começa a criar como medos. E a combinação de preguiça com ansiedade gera algo cientificamente chamado atrito lítico, o que faz com que as pessoas abandonem ouça cursos e projetos de inglês na vida. Qualquer projeto que ele enfrente na vida por esse motivo recompensado, que de alguma forma garante que vai ficar que está levando a sério seu estudo, seu aprendizado e aquisição de inglês. Por exemplo, que pagam 3 meses juntos ou pagam o trimestre. Não só economize dinheiro, primeiro economize $60. Mas além disso tem uma vantagem incrível que é compromisso psicológico com o compromisso psicológico. Porque quando você paga por 3 meses juntos, está enviando uma mensagem para sua vizinha, dentro do cérebro dizendo que eu já paguei. Eu paguei 3 meses, eu não posso desistir, eu não posso. Eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu tenho que ir, eu não posso por causa de... Em vez disso, quando você paga apenas um mês, a pequena voz interior diz bem, vamos tentar. Se eu não gostar não pago mais. E geralmente ninguém verá uma prévia. Ninguém vai notar as mudanças em apenas um mês. Então também percebendo mudanças, você vai sentir que é mais fácil desistir aos 3 meses. Nos espelhos, por exemplo, porque nos espelhos, eles colocam espelhos para que você possa ver as mudanças. Se você pagou 3 meses de antecedência em um castelo e você está indo e voltando porque você diz que eu não posso parar de vir, porque eu já paguei por isso, etc. Quando 3 meses, fazendo uma rotina no espelho, você se olha no espelho e você percebe a mudança e é aí que é difícil, ou seja, é muito mais difícil abandonar. Pode ser abandonado mas é mais difícil ficar muito mais motivado. Aqui no Wade Prime com inglês a mesma coisa, que já pagou 3 meses.
Tem aquela vozinha interior que ela diz: eu já paguei por isso, eu tenho que continuar, eu não posso desistir. E o mero fato de seguir, não abandonando, quando você chega ao terceiro mês de escolaridade, você pode ver que eu já estou bem. Os caras nos Estados Unidos dizem isso. Sim. Pode entrar em um diálogo com o caixa eletrónico do Walmart agora. Entender televisão, entender melhor o que eles vão. Sintonizando o carro enquanto eles vão para trabalhar na taqueria. Eles começam a sentir muito, eles melhoram sua autoestima. E tudo isso significa que ninguém no quarto mês, é muito poucas pessoas que no quarto mês, pensam em abandonar. E isso foi alcançado graças ao fato de que foi feito como um decreto, pagando 3 meses juntos, não apenas para economizar, mas também para compromisso psicológico implicando esse fato. Então também geralmente consegue que o aluno pode passar quase um nível, se você tomar o intensivo de 3 meses. Por este motivo, é recomendado ou 3 meses, ou 6 meses, ou 1 ano. E a opção de 1 mês, mais para fechar. A maioria deles é bilíngue. Escolheu semestral ou anual. Isso é como Dan com sua vozinha. O decreto mental que agora estou levando isso a sério e vou ser bilíngue. Agora como faço para me registrar? Primeiro, vamos direto ao ponto. A primeira coisa a fazer é analisar bem qual é a necessidade. É a decisão que você tem, a motivação que você tem se for para o curso normal. Ou você vai escolher o intensivo. É uma ótima decisão. Se você realmente quiser colocar toda a carne na grelha e ser bilíngue em tempo recorde. E realmente, dê o decreto mental ao seu cérebro para que você vai fazer isso de uma vez por todas. Você vai pintar esta fronteira de idioma, você terá que decidir primeiro qual dos dois é programas de acordo com a intensidade. A próxima coisa que você vai fazer é escolher qual seria o dia e hora ideais de estudo, segunda e quarta-feira, ou terça e quinta, e na segunda e quarta, ou terça e quinta. Qual seria o seu horário ideal? Depois de ter escolhido isso também, você vai optar por qual método de pagamento ou pacote comprar. Pague apenas 1 mês, e isso seria 95 no sistema comum ou 125 no intensivo. É compromisso psicológico asiáticos. É economia. Dizemos que na verdade, você pode fazer coisas com maior atitude, comprometer. Então pegue o delicioso se você fizer o delicioso de um outro ou do semestre, ou o anual que também inclui você. Muitas mais vantagens. Uma vez feito isso, você se comunica com o consultor e você escolherá o formulário. Método de pagamento. Você vai preencher, você ajudado pelo próprio conselheiro vai ajudar a preencher uma folha de dados muito simples. Primeiros nomes, sobrenomes, números de telefone de contato e endereço. Ela e qualquer identificação, que pode ser um passaporte, cédula consular, bilhete de identidade nacional, carteira de motorista, etc. Você completará o habitual. Em qualquer registro Vassa. Fazer pagamento nos Estados Unidos via SAL, por transferência celular, ou por qualquer cartão de crédito ou débito, qualquer que seja feito em um link de pagamento, dentro do site ou enviado pelo consultor, no interior e no resto do mundo. Bem, cada país tem seu próprio método. No Brasil, transferências para o Banco Bradesco. Se ou fotos no caso do México, o XX ou também. Banco Bermax também Argentina, pagamento de mercado. No Brasil também. Mercado Pago. Pagomóvel na Venezuela ou transferências ao Banco Venezuelano. No Banco Loires do Reino Unido na Espanha. Banco Amarelo e Banco Inter Os bons e cada país tem
É o conselheiro irá guiá-lo pela mão passos de bebê. Para fazer o pagamento correspondente depois de fazer o seu pagamento, você envia o recibo. Você receberá 3 coisas. Você receberá na terça-feira. De o que seria uma fatura? Se você se registrar via Estados Unidos é uma fatura americano. Se você se registrar via Argentina via Brasil via Peru você pode solicitar em todos os países. Na maioria dos países existem subsidiárias da Wedding Prime e você pode solicitar uma fatura daquele país em particular para ser enviado a você. Então você também recebe os regulamentos que você tem que assinar a carta de boas-vindas, onde indicamos, bem, damos as boas-vindas e contamos tudo o que, as etapas em qual grupo você ficou, etc, etc. E você recebe a cópia do curso do seu formulário de inscrição. Então repetimos: seu recibo pago, suas regras e regulamentos, seu formulário de registro e a carta de boas-vindas, com códigos de acesso, etc, etc. Mas, no entanto, nem tudo permanece, nem tudo é automatizado lá. Dentro de 70,02 horas, no máximo você terá uma conversa bem-vinda com um instrutor. Essa pessoa estima que será um máximo de 30 minutos. O professor vai te conhecer, vai falar com você, vai ver seu nível de inglês, fará uma avaliação. Veremos o que você precisa aprender em quanto tempo. Tudo isso fará de você uma rotina, como se ele fosse o treinador do carisma que sua rotina lhe dá. E você também quebra o gelo e você sabe, alguém que vai ser uma pessoa que te conhece, é com câmera aberta não, e que ele já te conhece, é no máximo 72 horas, pode ser 3 horas após o seu registro, que você enviou o recibo, ou pode demorar até 72 horas, dependendo do número de alunos matriculados nesses dias, e aquele professor vai te dar acesso ao primeiro dia de aula, se você inserir o pagamento do seu registro e o primeiro dia de aula foram uma semana. Não se preocupe que a semana não é cobrada. É o que você paga. Comece a correr desde o seu primeiro dia de aula.